Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós vamos falar sobre a deusa Maat. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo passado a gente falou então sobre os mitos de criação do Egito Antigo e como esse corpo de crenças permeou ali toda a história, né, do Egito faraônico. Ficou faltando falar sobre a deusa Maat, que é o nosso assunto de hoje. Eu gostaria de lembrar que esse vídeo ele faz parte do projeto Livros em Contexto, que é um projeto de estudos que eu estou desenvolvendo, né, que é meu particular, mas que eu decidi compartilhar aqui no YouTube para que vocês tenham acesso aos resultados aí dessa imensa pesquisa que eu estou desenvolvendo e que é um projeto aí para a vida. Eu vou deixar aqui no box de descrição o link do vídeo de apresentação do projeto, onde eu detalho melhor como que ele vai funcionar aqui. E para falar sobre Maat, eu me baseei numa dissertação de mestrado e em 2 livros que tratam sobre a questão das religiões na antiguidade, tá? Então, a dissertação de mestrado ela tem o seguinte nome: Maat, o princípio ordenador do cosmo egípcio, uma reflexão sobre os princípios encerrados pela deusa no Reino Antigo e no Reino Médio. Ela é da Gisele Marques Câmara. O outro livro que eu me baseei foi o Deuses, Múmias e Zigurates, do professor Ciro Flammarion Cardoso, que foi, se eu não me engano, o maior egiptólogo que nós já tivemos aqui no Brasil. E também no livro História das Crenças e Ideias Religiosas, tomo 1, do Mircea Eliade, que é, assim, uma das maiores referências, né, dos historiadores mais referentes sobre a história das crenças e das religiões. Assim, ele tem uma obra enorme sobre isso. Mas aí, antes de começar, aqueles recadinhos de sempre, eu já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, comentarem, compartilhar com os amigos, se inscreverem no canal. Outro recado importante é que eu criei uma playlist para facilitar, né, para não virar uma bagunça. Então, a playlist que estão os vídeos sobre o Egito Antigo é de História da África. Aí, conforme o projeto for caminhando, os vídeos forem aparecendo, eu vou formando playlists de acordo com os temas que forem surgindo por aqui. Tá? E vai ficar bem mais fácil de achar mais pra frente. Sem mais delongas, então, vamos falar sobre Maat. Maat é uma deusa, né, do panteão ali dos egípcios. Ela é filha de Ra e esposa de Tote. Então, veja bem, ela é filha do Sol, né, deus Ra, e esposa da sabedoria, o deus Tote. E ela tem 4 princípios que são fundamentais. Ela é a deusa da verdade, ela é a deusa da justiça, ela é a deusa da ordem e ela é a deusa da harmonia. Então, ela é tudo isso, né? Então, ela é uma deusa plural. No Egito isso era muito comum, os deuses eles tinham mais de uma função, vamos dizer assim. Tote, por exemplo, é da escrita e da sabedoria, ele também era a lua, enfim, tem outras designações, tá? Então, isso era muito comum lá no Egito Antigo. Então, partindo dessas funções dela, a gente entende que ela não era uma deusa que era vista somente do ponto de vista religioso. Essas características que ela tinha levam a gente a compreender ela no sentido ético, no sentido moral, no sentido político também, jurídico. Então, tudo que permeia a sociedade, de alguma forma, está ligada a essa deusa. Então, ela é extremamente importante, extremamente relevante. Então, agora a gente vai destrinchar um pouco essas funções da Maat, né, essas características dela, esses princípios. Ordem do quê? Ordem cósmica, tá? Maat era a ordem cósmica do universo. No vídeo passado, eu deixei de falar sobre um aspecto que é importante. Isso foi proposital porque ele tem toda a relação com a Maat, então eu achei melhor deixar para falar dele aqui, que é a questão do caos, ou da Izefet. Então, quando houve a criação, o caos não deixou de existir, ele está para além do mundo iluminado por Ra. E isso está relacionado também às águas do Num, porque ao mesmo tempo que o rio traz as águas, né, traz a cheia, e traz consigo a abundância, a fertilidade e etc., as coisas boas, ele também pode trazer a destruição, né? A cheia de um rio também pode significar destruição, pode significar caos. Então, o caos ele nunca deixou de existir, ele sempre esteve à espreita, e é por isso que Maat sempre precisa ser protegida, para que o caos não se instale. E o caos aqui, né, que a gente diz Izefet, ele significa ausência. Tá? Isso é importante também a gente saber. Então, na ausência de Maat, o caos se instala. Essa ideia de, na ausência de algo que traz o bem, algo que traz o mal se instala, é uma ideia que normalmente a gente aprende em Santo Agostinho. Santo Agostinho, bem mais para frente, muitos milênios mais para frente
do que esse tempo que a gente está vendo aqui, ele tem essa ideia de que o mal ele não existe por si só. O mal, na realidade, é a ausência do bem. E essa mesma noção, né, essa mesma ideia, a gente já encontra no Egito Antigo, 3.000 anos antes de Cristo. Bom, agora a gente vai ver a Maat enquanto verdade e equilíbrio. No mito de Mênfis, a gente viu que Horus, então, lá no julgamento, ele recebe a herança total de Osíris, né, que são as 2 terras do Egito, ele é coroado e Maat é reestabelecida. Então, da mesma forma, quando havia a coroação dos faraós, esse rito da criação, esse drama da criação é como se ele fosse refeito e a Maat novamente era restabelecida. E por isso que cabe ao faraó manter a Maat. Mas como que ele faz isso? Ele faz isso doando Maat para que todos no Egito Antigo vivessem em Maat. É uma ideia meio estranha a gente pensar assim, mas que naquele contexto fazia todo sentido. Porque o faraó, quem era a figura do faraó? O faraó é o Horus encarnado. Então, assim como o Horus recebeu a sua herança, né, e se encheu de Maat, o faraó é exatamente a mesma coisa, né? Então, ele sendo portador desta Maat, protetor dela, ele doa ela para todos viverem em Maat. E aí, todos vivendo em Maat significa que a verdade ela está posta ali naquela sociedade e que aquela sociedade vive de forma equilibrada. Existem 42 princípios de Maat, mas esses princípios eram aquilo que diz respeito à conduta das pessoas, né, as condutas que as pessoas deveriam ter ao longo da vida para que a Maat se mantivesse também, porque embora fosse responsabilidade do faraó, todos deveriam viver em Maat. Tá? Eu vou ler só alguns, né, desses princípios, eu vou deixar a imagem aqui, eu vou ler alguns que eu acho que são mais importantes, assim. Primeiro, aqueles que dizem respeito aos princípios de Maat. Então, você tem ali o princípio 7, eu vivo na verdade. Verdade é um princípio da Maat, né? Então, ele vive na verdade, ou seja, ele vive em Maat. O 18, eu permaneço em equilíbrio com as minhas emoções. Então, eu permaneço em Maat, permaneço em equilíbrio. O 25, eu crio harmonia, né? A harmonia também é um dos princípios de Maat. Aí tem outros também, ó. Primeiro, eu honro a virtude. O segundo, eu aprecio a gratidão. O quarto, eu respeito a propriedade dos outros. O 5, eu afirmo que toda a vida é sagrada. O 10, eu consumo apenas minha parte justa, né? Ó, de novo a ideia de justiça, né? A ideia de Maat. 24, achei ótimo esse. Eu ouço opiniões opostas. Esse tá precisando, né, no nosso mundo hoje em dia, no século XXI, aqui no Brasil do século XXI. As pessoas estão deixando de ouvir opiniões opostas, estão se achando extremamente inteligentes, mas estão perdendo muito. Enfim, o 32º, eu sigo minha orientação interior, meu coração. O coração é um órgão extremamente importante na questão do Egito Antigo. A gente viu também semana passada, né, no mito de Mênfis, que Ptah, ele fala, né, que Ptah é o coração e a língua da Eneade, né? Então, tudo que Ptah cria, tudo que emana de Ptah e que se torna a criação do mundo, ela vem do coração de Ptah. Então, o coração é o órgão mais importante no Egito Antigo. Então, as pessoas vivendo com base nesses preceitos de Maat, a ordem cósmica estava garantida, a verdade estava posta na sociedade, a sociedade era mais harmônica. Ah, então você quer dizer que tudo era perfeito? Claro que não, né, gente? Assim como no mundo cristão, nem todos os cristãos são perfeitos, né? Então, dizendo isso não significa que era tudo lindo, maravilhoso, perfeito. Não, semana que vem, quando a gente for ver as questões mais políticas, econômicas e sociais, a gente vai ver aí essas questões. Mas o que eu quero dizer é que a cosmovisão da sociedade era esta. E o que é a cosmovisão? A cosmovisão é a visão de mundo que a sociedade tem. Além disso, viver em Maat também era cultuar os deuses. Então, todo dia o faraó tinha o culto aos deuses, os sacerdotes também faziam culto aos deuses. Tinha as festas periódicas, enfim, toda a conduta social ela era permeada pelos princípios, né, pelos valores de Maat. E por fim, nós vamos falar então da Maat enquanto justiça. Outro ponto que a gente também não tocou sobre esse mito de Mênfis é a questão do julgamento em si. Quando Horus recebe então a herança de Osíris, ele vence Sete, né, ele vence o julgamento
pelo direito, pela justiça e não pela força, né? A divisão ali ela não se dá num duelo ou numa briga, né? Dentro desse mito, o que prevalece é a justiça. Quando inicialmente foi dividido 50 a 50, Geb, que é o rei da terra, que convocou a Eneade para o julgamento, ele não sentiu que aquilo estava sendo justo. Então, não havendo justiça, não tem como haver Maat. Não é à toa que um dos símbolos da Maat é a balança, né? Assim como até hoje um dos símbolos da justiça também é a balança. E o outro símbolo da Maat é a pena. Falando em pena, vamos falar agora sobre o Tribunal de Osíris, né? Então, o que acontece? Qual que era a crença ali, né? O que as pessoas acreditavam? Que quando a pessoa morria, Tote, que era o deus da sabedoria, levava essas pessoas, né, ao Tribunal de Osíris, que vai funcionar da seguinte forma. O coração, aí novamente vamos falar do coração, o coração é importante. O coração da pessoa era pesado na balança, né? E o contrapeso era a pena de Maat. Então a pessoa fazia ali uma confissão, né, e colocava o coração dela num prato da balança, a pena de Maat da outra, e o coração tinha que ter o mesmo peso que a pena da Maat. Se o coração fosse mais pesado que a pena da Maat, Amit, que é o monstro do Nilo, devora o morto. Se o coração tiver o mesmo peso, for mais leve que a pena da Maat, então o morto está autorizado a entrar na Duat, que é o reino de Osíris. A Maat também ela está aí no julgamento. É uma ideia de juízo final, se a gente for pensar, né? Que a gente também pode traçar aí alguns paralelos, né? Uma ideia de justiça divina, juízo final, enfim. Também presente aí no Egito Antigo do 3º milênio antes de Cristo. Então, já para a gente ir para a conclusão aqui, com esse segundo vídeo, a gente finaliza então esse eixo de mitologia sobre o Egito Antigo do 3º milênio antes de Cristo. A partir da semana que vem, o próximo vídeo, nós vamos falar sobre as questões mais políticas, sociais, econômicas. Vamos falar do mundo dos homens, né? Basicamente. Mas um ponto que a gente precisa ainda falar, que eu acho que é relevante, é o seguinte: esses mitos, né, esses princípios de Maat, não foram situações que aconteceram de uma hora para outra, ou uma história que foi criada e foi imposta para ser utilizada politicamente. Não é nada disso, tá, gente? Na verdade, isso são histórias que foram se desenvolvendo ao longo de muitos e muitos e muitos e muitos anos, assim, milênios, assim. Na antiguidade é muito comum a gente ver isso, né? Coisas que surgiram lá na oralidade e foram passando de geração em geração, chegaram na cultura escrita, né? Lembrando que a escrita ela surge no 3º milênio antes de Cristo, então chegaram na cultura escrita, foram passando até chegar a nós, né? E isso é que talvez seja o mais difícil da gente compreender quando a gente está estudando história. A Bíblia, de novo traçando um paralelo com o cristianismo, a Bíblia é o maior exemplo disso, né? As histórias que constam ali na Bíblia, elas surgem na oralidade, elas passaram para a cultura escrita e elas foram modificadas ao longo do tempo, né? Então, da mesma forma, essas histórias mitológicas também. Então, eu contei os mitos na semana passada, mas possivelmente você já tenha ouvido esses mesmos mitos de uma outra perspectiva, de um outro modo, porque existem variações aí também de um mesmo mito. Mas o que é fundamental a gente entender aqui é que essas histórias, elas geraram um corpo de crenças, né? E uma cosmovisão que, de um lado, permeou toda a vida das pessoas, né? A forma como as pessoas agiam, a forma como as pessoas pensavam, o que as pessoas acreditavam, e, por outro lado, justificou também ações políticas. Então, por exemplo, contestar o poder do faraó era abrir mão da Maat. Isso significa que o faraó nunca foi contestado? Não, não significa, mas as pessoas tinham em mente que contestar o poder do faraó era abrir mão da Maat, era a ausência de Maat. Então, isso abre brecha, vamos dizer assim, para Izefete, né, o caos, reinar. Então, entender isso dentro de todo o seu significado talvez seja algo que é o mais difícil quando a gente estuda história, porque nos força a pensar historicamente e entender as sociedades ou um determinado período em todas as suas nuances e toda a sua historicidade. O Papa, para os católicos, ele não é só o bispo de Roma, ele não é só o líder da igreja, ele é o sucessor de Pedro. Essa é a cosmovisão dos católicos. E usando de exemplo, a gente entender da mesma forma que o Papa ele não é ou não deveria ser contestado, o faraó também não era. Então, como eu falei, no próximo vídeo a gente vai conversar então sobre as questões mais políticas, sociais e econômicas da sociedade do Egito do 3º milênio antes de Cristo.
tá certo? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, deixar um comentário aqui, se inscreva no canal, grande beijo para vocês e até mais, tchau!